do teu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está mandando dizer para você. Aquieta-te. Sabe por quê? Porque ele corta o laço, quebra o arco e queima os carros no fogo. Ei, toda ferramenta preparada contra você não prosperará. Eu vou repetir. Toda ferramenta preparada contra você, contra a tua casa, contra os teus, não prosperará. Aquieta-te. Aquieta-te, sabei que Deus é Deus no céu e embaixo na terra. Foca no tamanho do teu Deus, mete marcha e não desista. E se esse vídeo falou com você, já sabe, né? Digita uma mente, amém, ó. Deixa esse coraçãozinho vermelhinho e compartilha com mais alguém.